Fala galera conectada aqui nas redes sociais e no site do Lance. Pedro Cardoso, meu querido, olha que companhia especial a gente tem hoje. Galera, o cara acabou de ser campeão lá na Grécia, tanto da Copa quanto da Liga Nacional, e tá vivendo um momento iluminado. Sim, ele mesmo, o Rodinei, xodó da torcida do Flamengo. E aí, Rodinei, como é que você tá? É isso aí, rapaziada. Muito bem, graças a Deus. E feliz por receber vocês aqui em casa pra gente trocar essa resenha bacana aí. A felicidade toda nossa de estar recebendo você aqui Coisa para boa. nossa galera do Lance. Cara, o momento, como o Pedro falou, é iluminado. Você veio de uma temporada muito positiva na Grécia, com gols, com assistências, com conquistas. O que te motivou a deixar o futebol brasileiro, trocar o futebol brasileiro pela Grécia, que é um lugar distante, que é um lugar, uma cultura totalmente diferente? Qual a sua motivação para estar na Grécia hoje? A motivação tá tudo envolvida em um sonho que eu tinha. Um sonho de jogar na Europa e que eu pensava que em algum momento eu não ia conseguir mais. Então, depois da temporada maravilhosa no Flamengo de 2022 que eu fiz, veio essa proposta da Europa, do Olympiacos. Foi aonde, quando chegou a primeira busca deles o interesse deles por me levar para a Europa, eu falei com meus empresários, é isso que eu quero, porque isso já era um sonho de um tempo atrás, então minha motivação vem através de um sonho, de estar lá vivendo esse grande momento agora. Você chegou a falar com o Rafinha, que jogou no Olympiacos também, fez o mesmo caminho, né, do Flamengo para o Olympiacos, ele te deu alguma dica sobre esse percurso, né, do Flamengo para a Grécia? Sim, eu cheguei a falar com o Rafinha também, mas o Rafinha pegou um período no clube não tão bom, que era a época que a gente viveu o Covid, então não foi uma experiência muito boa para ele, mas em relação a clube, a relação a país, a cidade que a gente mora, que é Atenas, ele falou, pode ir de olho fechado que você vai gostar demais. Então quando cheguei na Grécia, comecei a ver que as pessoas têm a mesma energia que a nossa, essa energia do brasileiro, pessoas educadas, pessoas sempre com aquele sorriso no rosto. O tempo também me ajudou muito, que é uma parte da Europa que você não pega muito frio, então foi um lugar que desde o começo me senti super em casa e agora me sinto super à vontade lá. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre essa adaptação lá na Grécia. Você falou que foi super tranquilo, então o clima deve ter ajudado. E seus hábitos, assim, tem muita coisa diferente do Brasil? Por exemplo, aqui a gente sabe que o jogador mais ou menos vai da casa para o CT para casa. Como é que é a sua rotina lá na Grécia? Não, a rotina de um jogador de futebol, acho que não muda muito essa rotina de casa para o CT, treinar. Muda são a língua. Eu cheguei lá, não sabia falar inglês, mas graças a Deus, todas as temporadas que eu estou lá até agora, o treinador também era espanhol, então ficava bem mais fácil para mim. Mas o primeiro ano também, a gente não ganhou nada. E futebol tem muito disso, quando não ganha. A adaptação, querendo ou não, fica um pouco mais difícil. Mas aí na segunda temporada já conquistamos a Conference, agora ganhamos a Copa da Grécia e a Super League, mas foi uma adaptação não muito difícil. E também pelo meu jeito de ser, essa resenha de sempre, comecei a fazer aula de inglês, comecei a praticar, hoje já consigo falar inglês com todos os companheiros, com o presidente, com o filho do presidente, então ficou bem mais fácil. Mas em relação à adaptação, no começo foi difícil, mas agora já posso me considerar mais um grego lá no meio deles. E essa questão da diferença que você falou, o que tinha de semelhante do Brasil com a Grécia, que você teve mais facilidade? Claro que existe essa barreira do idioma, uma série de coisas que dificulta a adaptação. O que você encontrou de semelhante do Brasil com a Grécia? Então, a primeira coisa que eu encontrei de semelhante, como eu disse, foi as pessoas, porque a gente sabe que certos lugares da Europa tendem as pessoas a ser um pouco mais frias, é normal, nem todos são como nós brasileiros, que estamos toda hora brincando, toda hora sorrindo. E o povo grego é um povo bem alegre, é um povo que me recepcionou muito bem. E também a outra coisa, como eu disse, foi o tempo, que é semelhante ao Brasil. Eu vivi aqui jogando no Flamengo 7 anos, então Rio de Janeiro, praia. A Grécia é a mesma coisa, tem praia, tem sol, tem tudo que o Rio de Janeiro me proporcionava. Então foi uma coisa que me deu muito mais facilidade na adaptação também. E você já aprendeu alguma coisa de grego? Sabe falar alguma palavra, alguma coisa? Já, agora grego a gente... Difícil, né? Não, agora grego já consigo me comunicar bom dia, boa tarde, como você tá, te vejo amanhã, já consigo falar algumas coisas,
Mas o normal é a gente aprender as coisas ruins, né? Normal. A gente chega lá, eles só ensinam a gente... É que nem brasileiro. É que nem brasileiro. Você chega aqui e ensina as piores coisas, mas agora algumas coisas já consigo me comunicar, até posto alguns vídeos falando em grego no meu Instagram, então tô tirando um pouco de onda lá. E você, como a gente falou, tem tido muito sucesso, tem tido um momento de muitas conquistas na Grécia. A que você atribui esse sucesso? Cara, eu primeiramente agradeço a Deus por me dar tanto sucesso na minha vida, sou grato por tudo que Ele me deu. E, cara, aí envolve várias coisas, a família, as minhas filhas, tá todo dia lado a lado comigo, e a perseverança que eu tive desde quando eu comecei a jogar futebol, porque não tive uma vida fácil, todo mundo já sabe das perdas que eu tive quando eu era criança, então eu atribuo todo esse sucesso com resiliência e perseverança que eu tive na minha vida. Quais foram as principais diferenças que você notou entre o futebol praticado lá na Grécia, do futebol europeu, e aqui no Brasil? Então, o futebol do Brasil é normal você ver aquela alegria dentro de campo, todos os jogadores driblam, todos os jogadores fazem uma gracinha dentro de campo. Na Europa já é diferente, na Europa é um jogo, querendo ou não, mais sério, mais compacto, mais organizado, as pessoas se estudam um pouco mais. Assim foi a diferença que eu notei lá na Grécia. Então, até para mim foi um pouco difícil, que eu cheguei lá naquela resenha, cheguei querendo ficar pedalando toda hora dentro de campo, dando caneta nos outros, mas aí, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que tem que levar as coisas com mais seriedade, senão fica para trás. E a Europa é isso, eles cobram tudo no horário que você vai chegar, você tem que estar lá 1 hora antes do treino, você tem que estar lá 1 hora antes do treino. Você tem que ser sério em tudo que você vai fazer. Então, isso também leva para dentro de campo. Então, algumas diferenças do Brasil para a Europa são isso. E para a gente fechar essa parte de Olympiacos e de Grécia, você falou que a Grécia é o Rio de Janeiro europeu. Tem alguma coisa que você sinta falta do Brasil nessa sua convivência lá? Cara, não tem como não sentir falta do Brasil. Eu falo que a Grécia é similar ao Rio de Janeiro, as pessoas, os gregos são parecidos com a energia que a gente tem, mas igual o nosso Brasil não tem igual. Então, claro que eu vou sentir falta da comida, vou sentir falta das praias, que também são diferentes, não são tudo assim parecido. Então, às vezes, bate aquela saudade, mas também, como eu posso dizer, é um lugar que eu me sinto super feliz e confortável. Então, espero desfrutar muito mais tempo lá na Grécia. Você está vivendo um momento iluminado, a gente já comentou aqui, lá no futebol grego, e desde 2022, assim, você vem tendo uma constância bem boa. Você acha que você já foi injustiçado em algum momento em convocações de seleção brasileira? Você acha que você já deveria ter sido convocado alguma vez? Não, cara, eu não levo minha vida como pensando que eu fui injustiçado, que eu já deveria ter que ser convocado. Eu sempre trabalho, os números estão aí. Todo mundo sabe que os meus números são bons. Essa temporada dei 13 assistências, fiz 4 gols. A minha parte eu estou fazendo. Agora, em relação à seleção, as coisas que acontecem lá dentro, eu não posso controlar. A única coisa que eu posso controlar é dar a vida pelo meu clube, continuar fazendo um trabalho bem feito, e que se um dia tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção, para mim vai ser mais um sonho realizado, porque acho que quando um jogador atinge isso na vida é onde você fala, realmente eu sou vencedor. Não que eu não seja vencedor, mas você pensa assim, realmente, como o carioca diz, agora eu sou pica. Então, então é isso que eu fico pensando, mas não trago para a minha vida nada de injustiça, nada que já era para eu estar na seleção, não. Eu só trabalho dia a dia, faço o meu melhor, e que se um dia eu tiver a oportunidade de representar a nossa seleção, esse dia vai chegar. Mas então você pode afirmar que a seleção brasileira ainda é um sonho para você? Claro, sempre foi um sonho e nunca vai deixar de ser. Tenho 33 anos, sei que eu não sou mais um garoto, mas também posso dizer que sou mais experiente, aprendi mais com o futebol, consigo ler melhor o jogo dentro de campo. Ganhamos um campeonato europeu com um clube que tem 100 anos, foi uma coisa histórica, que foi o primeiro clube grego a ganhar o campeonato europeu. Venho fazendo grandes temporadas desde 2022, quando eu saí campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Agora já tenho
3 títulos na Grécia, mais de 100 jogos com a camisa do Olympiacos. Então é uma constância. As pessoas estão vendo que eu, quando saí do Flamengo, continuei em alto nível. Então esse sonho não vai apagar da minha mente. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar dando minha vida para um dia ter a oportunidade na seleção. E também, se um dia não tiver, bola para frente. Futebol é isso. A gente tem que trazer as coisas boas para a vida da gente. Eu sou um cara com a energia totalmente boa, estou sempre com sorriso no rosto, trabalhando firme a cada dia. E esse momento que você citou muito bem, de estar vivendo na Grécia, ele é coincidente, a gente estava pesquisando, né? A gente, fã seu, a gente procurou saber e é verdade. Em 2018 você vivia um momento muito positivo no Flamengo. O Flamengo do Maurício Barbieri, liderava o brasileiro antes da Copa do Mundo. Em 2022, uma das melhores temporadas da sua carreira. A gente pode esperar um Rodinei de novo fazendo uma grande temporada no ano de Copa do Mundo? Cara, assim eu espero, eu trabalho muito por isso. Foi como você falou, em 2018, com o Barbieri, foi o ano ainda que eu renovei o meu contrato com o Flamengo. Aí depois, 2019, quando chegou o Jorge Jesus, também trouxemos grandes jogadores como Rafinha, Felipe Luiz, grandes jogadores vieram para o Flamengo, acho que Bruno Henrique, Gabigol. Então foi o ano que eu não joguei muito. Depois fiz também uma grande temporada com o Inter, em 2020 e 2021. Voltei para o Flamengo em 2022, que todo mundo fala, é o ano da redenção, mas eu não trago essas coisas para a minha vida de redenção. Eu sempre trabalhei para jogar naquele nível. E uma hora as coisas acontecem, uma hora o jogador atinge o auge, uma hora as coisas começam a acontecer da melhor maneira possível. Então já venho desde 2022 até 2025 fazendo um grande trabalho, bons números, temporadas boas. Então espero que nesse ano da Copa do Mundo, é um ano que também a gente entrou direto para a Champions League, conseguimos a classificação direto. Espero que o meu nível esteja alto e posso continuar fazendo temporadas incríveis com a camisa do Olympiacos. Ontem você esteve no Maracanã, um jogo que, em tese, é muito difícil para o Flamengo, né? O clima estava meio apreensivo. Como é que foi esse reencontro com a torcida do Flamengo e, claro, também com os jogadores, né? O técnico Felipe Luiz, que você trabalhou com ele, como é que foi esse reencontro? Cara, uma palavra que define o Flamengo na minha vida é gratidão por tudo que eles me deram, por toda a história que o Flamengo tem. Então, sempre quando eu venho de férias, eu falo com a minha esposa, com meus amigos, eu falo, pelo menos uma vez, a gente tem que ir no Maracanã, a gente tem que desfrutar desse momento. São coisas que arrepia quando você vê ali 70 mil pessoas gritando, as pessoas também com o mesmo carinho comigo vindo tirar foto, mas como você disse, o reencontro com os jogadores, com o Felipe é sempre da melhor maneira possível, é um carinho enorme que eles têm por mim também. E em relação ao jogo, foi um jogo difícil, deu aquele friozinho na barriga, mas no final o que fica é a classificação e continuar na torcida aí pelo Mengão. Justamente essa relação que você falou com a torcida, com os jogadores, você falou que você até sofreu na barriga ali com o jogo, faz você pensar no futuro, no possível retorno ao Brasil. O Flamengo é uma possibilidade? Eu não penso ainda em retorno para o Brasil, porque eu tenho contrato lá com o Olympiacos até 2027. Espero que eu consiga renovar ainda por mais alguns anos. E, claro, o Flamengo é, como eu disse, tudo que eu tenho hoje é, querendo ou não, devido ao Flamengo. É um clube que eu joguei 7 anos, a história que eu fiz aqui dentro desse clube. Então, isso, num futuro, não vai depender de mim, vai depender mais do lado deles do que do meu, porque se fosse da minha vontade, com certeza, seria uma honra no futuro voltar para defender as cores, a camisa do Flamengo, com certeza, mas isso envolve muita coisa, envolve empresário, envolve diretoria, envolve presidente. Então, como eu disse, a minha cabeça está em desfrutar na Europa, desfrutar na Grécia, e o futuro a Deus pertence, vamos ver. E nas próximas semanas nós teremos o Mundial de Clubes, né? A primeira edição dessa competição muito importante que envolve clubes brasileiros, de fora do país também. Você acha que o Flamengo e outros clubes aqui também do nosso futebol têm um elenco qualificado para disputar, principalmente depois da fase de grupos, né? O Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, condições de disputar para valer essa competição? Não, com certeza. O elenco que os clubes brasileiros têm, o nível é muito alto, são muitos bons jogadores, o investimento é muito alto. Então, com certeza, eles têm condição total de disputar aí um título mundial. Aí é só a hora que a bola rolar, chegando lá para
para ver realmente o que vai acontecer. Dentro de campo é 11 contra 11, pode ser Flamengo contra o Real Madrid, pode ser o Olympiacos contra o Real Madrid, não sei. A gente sabe de investimento, de tudo, mas a hora que o juiz apita e a bola rola, tudo pode acontecer. Então, tenho certeza que as equipes brasileiras têm total condição de, não sei, pode ser até trazer esse título aí mundial para o Brasil. Falando em Mundial de Clubes, você recebeu uma oportunidade muito legal de comentar a competição com a Cazé TV. Eu queria perguntar para você como é que foi receber essa oportunidade, como é que foram as conversas. Você acha que uma emissora que tem o Casimiro, que é um cara mais desenvolto, ajudou a você aceitar essa oportunidade? Como é que você enxerga essa possibilidade de se tornar um comentarista? Sim, na verdade, quando eles fizeram esse convite foi bem legal, porque isso também demonstra o carinho que eles têm por mim, o respeito. Então, lógico, o Casemiro também é uma grande pessoa, mas eu sou jogador de futebol, eu ainda não sou comentarista. Já expliquei para eles toda a situação, olha, eu sou jogador, não sou comentarista. Mas claro que eu sou um jogador também que entende de futebol, entendo das coisas que vão acontecer. Então, não foi muito difícil aceitar esse convite, então vamos para cima. Desafio é com a gente mesmo, a gente tá nessa vida para aceitar desafios e conseguir superar, é desse jeito. Ednei, você falou que, além de você comentar o Mundial de Clubes agora pela Cazé TV, você analisou também a chance que os times brasileiros têm, e você estava no jogo entre Flamengo e Liverpool, lá em 2019. Você acha que é muito discrepante a diferença entre o brasileiro e o futebol europeu desse nível, assim, como o Liverpool com o Flamengo? Você acha que, nesse sentido, por exemplo, a gente vai ter Flamengo e Chelsea, agora na fase de grupos, você acha que dá para o Flamengo sonhar com essa vitória? Cara, você fez uma pergunta de um jogo que eu falo, porque futebol não existe merecimento. Eu já botei isso na minha cabeça. Ah, você mereceu ganhar, não adianta. Não existe merecimento, mas esse jogo de Flamengo e Liverpool, se você para ver o jogo que o nosso time fez, a gente merecia aquele título, mas viu o nível alto que o Flamengo jogou aquele jogo contra o Liverpool, e isso também eles têm que trazer para dentro do clube coisas do passado para mostrar que realmente um clube brasileiro pode ganhar de um clube europeu. A gente sabe que o investimento é totalmente diferente, os clubes europeus, querendo ou não, creio que por jogar a Champions League, que depois da Copa do Mundo, eu creio que o maior campeonato é uma Champions League, o nível é muito alto, mas como eu disse, a hora que a gente entra em campo, todo mundo tem chance. Depois que a bola rola, todo mundo tem chance, e o Flamengo aí, os jogadores que tem, o elenco que tem grande chance de fazer um bom papel, de até mesmo ganhar de um Chelsea, que é um grande clube, ganhou a Conference League agora, mas o Flamengo sim, tem grande chance porque o elenco é surreal. Eu, às vezes, estou lá na Grécia vendo o jogo do Flamengo, eu falo, meu Deus, esse time aí é aquele famoso apelão, então realmente tem grande chance de conquistar o Mundial ou também, se não conquistar, fazer grandes jogos nesse Mundial de Clubes agora. E pensando em você, sua fase lá na Grécia está voando, e sua idade, 33 anos, qual que é o seu maior objetivo na sua carreira nesse momento? Nesse momento, meu maior objetivo é jogar Champions League. A gente está classificado para a Champions League, então meu maior objetivo na minha carreira nesse momento é me preparar quando eu voltar das férias, me preparar bem, estar com o corpo em dia para disputar a primeira Champions League da minha vida, que as coisas são surreais, como as coisas acontecem, porque há 3 anos atrás, se eu falasse, eu vou acordar amanhã e disputar uma Champions League, eu mesmo me acharia louco, que era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Então, agora o objetivo que eu boto assim como profissional, pessoal na minha vida é isso, disputar a Champions League. Vai dar um friozinho na barriga quando ouvir o hino? É normal, friozinho na barriga dá em todos os jogos. Eu sempre brinco com meus amigos. Quando eu for para algum jogo, pode ser o menor que seja, contra o menor adversário da Grécia. Se antes do jogo não der aquele friozinho na barriga, é hora de parar de jogar futebol. Então, quando aquele friozinho na barriga não bater, imagina quando tocar aquele hino da Champions e não bater o friozinho na barriga,
Aí tá tudo errado. Você chegou a jogar videogame na Champions League? Como é que sua relação com a Champions existiu? Quantos jogos você assistiu? Desde quando você acompanha? Não, videogame já cheguei a jogar, mas a Champions eu já acompanho o quê? Há mais de 15 anos a gente acompanha Champions League, e mesmo quando a gente está vendo outros grandes jogos, já dá o frio na barriga. Fui ver o jogo do Vini na final contra o Borussia, na Champions do ano passado, que eles foram campeão, o Vini até fez gol. Já me dava frio na barriga, eu não estava jogando. Imagina quando eu estiver dentro de campo. Então o frio na barriga é normal. E como que foi ver você agora que comentou do Vini, você viu ele surgir da base do Flamengo ali, desde 2017, quando ele estreou no profissional. Como que foi ver essa evolução dele, o patamar onde ele chegou e as coisas que ele faz, não só dentro de campo, mas como fora de campo, essa luta contra o racismo dele, que ele é bem atuante. Como que você vê essa evolução do Vinícius Júnior, como jogador e como pessoa? Cara, o Vini, desde o primeiro treino que ele fez com a gente no Flamengo, eu já botei uma palavra para ele. Quando eu olhei para ele, falei humildade, porque aquele sorriso que ele tem, qualquer brincadeirinha que você faça com ele, o jeito que ele te respeita, o jeito que ele respeita a família dele, que eu sou um cara próximo dele até hoje, a gente conversa às vezes no WhatsApp, no Instagram. Então, para mim, o que define o Vini é a humildade. Então, tudo que ele faz, tudo que ele representa, a camisa que ele veste, o maior clube do mundo, o Real Madrid, é um menino vencedor, cara. Só desejo as melhores coisas da vida para ele, que ele continue tendo esse sorriso no rosto, essa humildade, brigando contra o racismo com todas as forças que ele tem. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. Então é isso, e que no final de tudo ele desfrute dentro de campo, que é isso que importa. Saiu o documentário dele agora no Netflix, Baila Vini, que ele continue bailando, desfrutando, porque isso é o que nos move. A gente é brasileiro, a gente é alegre, a gente está acostumado a ver Neymar jogar, Ronaldinho Gaúcho, e o nosso futebol é esse. Então, que ele continue desfrutando e dando muito orgulho para nós que somos brasileiros e torce muito pela vida dele. Então, Rodi, para a gente encerrar agora a nossa entrevista, eu queria que você olhasse no fundo daquela lente ali e você mandasse um recado. Você hoje é um multicampeão, um jogador que brilhou com a camisa do Flamengo, tem uma carreira consolidada, campeão na Grécia, campeão na Europa, está prestes a disputar a Champions League. Eu queria que você mandasse um recado para o Rodinei novinho, para o Rodinei que estava começando, dando os primeiros passos no futebol, no Flamengo, recebendo muitas críticas, às vezes infundadas. Eu queria que você mandasse um recado para aquele Rodinei. Se eu fosse ter que mandar um recado para aquele Rodinei novinho, a primeira palavra que eu usaria é resiliência. E quanto mais você toma porrada, quanto mais as pessoas não confiam em você, quanto mais energia negativa vai pela tua vida, segue na luta, segue batalhando, porque nada como um dia após o outro, e o amanhã da gente sempre vai ser melhor do que hoje. Então, para aquele Rodinei novinho, é isso que eu deixo, resiliência, muito trabalho, muita perseverança para conquistar todos os sonhos que você almeja dentro da tua mente. Então é isso, tamo junto.